semana já começa, já no primeiro dia, com duas bombas muito importantes. A primeira é essa sanção do Trump contra a esposa do Alexandre de Moraes e autoridades brasileiras. E depois, o Eduardo Bolsonaro e o outro paspalhão, esse neto do ditador, sendo arrolado agora na justiça brasileira com um processo que, com certeza absoluta, vai resultar em condenação. Eu vou explicar essas questões em detalhes para você, apontar inclusive algumas falhas em relação à cobertura jornalística, eles erram em interpretações, é uma coisa complicada também, uma parte do jornalismo brasileiro. E eu aqui tenho que ter um respeito, uma reverência, até como jornalista, muitos anos trabalhando em rádio, jornal, televisão. A gente tem que ter um respeito pela profissão, mas, sinceramente, o que a gente tem percebido é que não há critério para adotar determinadas posturas no jornalismo. Eu vou trazer para você esses detalhes aqui. É importante também deixar bem claro, tá? Se você defende uma sanção de um governo estrangeiro, seja qual governo for, mas principalmente os Estados Unidos, que já promoveram um golpe de Estado aqui no nosso país, se você defende uma sanção contra um juiz brasileiro que está cumprindo a sua obrigação e fazendo a justiça no país, se você defende isso, você não pode falar que é patriota. Você não pode falar que você está defendendo o Brasil. Porque ou você é um jumento e não está entendendo o que está acontecendo, ou é canalha. Não tem como defender isso. Agora, sinceramente, se você defende que as sanções elas recaiam sobre a esposa desse juiz, aí, sinceramente, sabe, tem gente que está comemorando isso. Eu vou trazer aqui para você um pouco da repercussão. A gente fez hoje uma reportagem, que deu muito trabalho fazer esse vídeo hoje, né? Ele fica longo, as pessoas nem entram em vídeos longos, mas é um vídeo que eu me orgulho muito, porque a gente fez um levantamento das manifestações no Brasil inteiro, as 27 capitais fizeram essa manifestação. Se você não viu o vídeo anterior, o vídeo mais cedo, veja esse vídeo, ou entre lá pelo menos para dar um like, para você incentivar o nosso trabalho, porque são 9 horas de trabalho para fazer um vídeo como aquele, tá? Deixando bem claro. Não estou reclamando, tá? Eu faço isso aqui, que eu faço com a maior alegria do mundo. É um prazer trabalhar e servir ao meu povo, ao meu país. Mas essas manifestações, elas trouxeram uma questão que eu considero muito importante. Primeiro, a unificação de duas pautas, que são pautas do centrão e da extrema-direita, que é essa PEC da bandidagem e também essa anistia que eles querem empurrar a goela abaixo. Tudo isso você vai ver, e principalmente com relação à anistia, tudo isso agora com essa atitude do Trump foi um tiro no pé. Mas eu quero colocar aqui para você uma análise do Abruzzo e eu vou depois complementar essa análise com o que está acontecendo hoje, principalmente na tarde, noite desta segunda-feira. Mas primeiro a análise para você entender. O nome virou popular, é PEC da bandidagem. Se fosse hoje de novo votação na Câmara, não aprovava. Então é um desgaste gigantesco para muitos lados. Muita gente do Centrão, teve deputado do PT que votou, o PL inteiro. O discurso do Nicolas Ferreira, concorde ou não, ele tem um projeto, uma visão de mundo que é o inverso do que ele aprovou e defendeu. Aquilo numa campanha eleitoral é destruidor. Se ele concorre a um cargo majoritário, esqueça, perde a eleição. Então, assim, foi um erro brutal de muitos lados que produziu o rebaixamento moral da Câmara dos Deputados. E a sociedade brasileira vai lembrar disso. Então, acho que esse é um primeiro episódio terrível. E na verdade, o que fez o Senado é escolher o senador Alessandro Vieira para destruir a PEC, porque ele é não só um senador muito independente, mas um senador que tem grande conhecimento jurídico. Grande conhecimento jurídico. E ele vai destruir ponto por ponto essa PEC. Então vai ser uma vergonha que, no fim, cai no colo de muita gente. No colo do presidente da Câmara, no colo do Centrão, no colo do PL. Os bolsonaristas se enfraqueceram com esse discurso, podem perder rua para outros por conta desse discurso. Então acho que talvez tenha sido um dos maiores erros da Câmara dos Deputados na sua história. A sociedade quer um basta nessa esbórnia que virou o Congresso Nacional. Especialmente porque eles perceberam, quando eles colocaram o nome lá dos presidentes dos partidos, eles perceberam, olha, já que vai passar isso aqui, é igual aquele outro imbecil
anti-ministro do Meio Ambiente, aquele otário que dizia, vamos passar a boiada, né? É aquela situação, já que está passando isso aqui, já vamos colocar qualquer coisa aqui, vai aprovar mesmo, a gente vai lá e aí é importante, momento das eleições, você vê gente como esse Zuco, que quer ser governador do Rio Grande do Sul, essa Caroline de Tone, que quer ser senadora lá em Santa Catarina, esse próprio Nicolas Ferreira, todo mundo, assim, eles estavam botando um ovo de alegria e rezaram o Pai Nosso, aquela coisa assim, sabe, esfuziante. Eles não cabiam na calcinha. É bom lembrar sobre isso, sobre o que eles estavam fazendo, porque com certeza essa PEC não vai passar. E a manifestação de ontem, ela tem uma importância tão grande que não é só apenas a esquerda nas ruas, é o campo democrático, é o brasileiro que está cansado de sacanagem de extremista na Câmara. É todo mundo na rua. E eles ali deram um recado, juntaram essas duas pautas, uma pauta do Centrão e uma pauta da extrema-direita, e colocaram todo mundo no mesmo balaio ali, para dizer, ó, estamos condenando vocês. Estamos aqui fazendo aqui a gente teve várias interpretações, mas para mim foi uma manifestação contra eles, tá? Tem gente que fala que não, que foi só um pedido ali, é repúdio, não sei o quê. É manifestação contra Centrão, direita e extrema-direita, e ponto final. E aí, eu acho que o resultado foi o mais positivo possível. Por isso que eu peço para você, se você não viu o vídeo mais cedo, veja. Eu quero trazer aqui sobre essa atitude do governo, mais uma atitude nojenta, autoritária desse governo nojento, extremista dos Estados Unidos contra o Brasil. Condenaram, né, fizeram uma sanção contra a esposa do Alexandre de Moraes e contra autoridades brasileiras. 5 autoridades do Judiciário, servidores públicos do Brasil, servidores do Estado brasileiro que cumprem com as suas funções, trabalhando ali nos gabinetes onde são alocados, em gabinetes no STF, no Tribunal Superior Eleitoral, ou como AGU, Advogado-Geral da União, sendo sancionados também por essa política do governo Trump. A gente falou um pouco mais cedo sobre a mulher de Moraes, que nem servidora pública não tem nada a ver com a atuação do marido em frente a processo X ou Y, e ela foi sancionada também aí com a sanção mais grave de todas, mais odiosa de todas, que é a aplicação, neste caso, da Magnitsky. Magnitsky não foi feita para isso, foi aplicada contra ela. Só para deixar claro aqui, às vezes a informação é passada, causa um pouco de confusão. Para a esposa do Alexandre de Moraes, lei Magnitsky, para essas 5 autoridades, apenas eles não terão mais visto. É importante colocar isso. Essas 5 autoridades não têm lei Magnitsky contra essas 5 autoridades, mas tem lei Magnitsky contra a esposa do Alexandre de Moraes, o que é uma sacanagem sem tamanho. É gente mau caráter mesmo. Não vale nada esse povo, gente. Sinceramente, não dá para entender. Não dá para entender. É gente realmente canalha mesmo. Porque ela não tem absolutamente nada a ver com as ações do Alexandre de Moraes. Você pega o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que passou as contas dele para a esposa tinha uma ligação direta, os dois morando juntos nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro cometendo crimes, essas coisas todas. Aqui nesse caso não tem nada a ver. E aí eles ainda falam que era uma holding que eles tinham, né? Que na verdade é um escritório de advocacia. E aí, sinceramente, não dá para entender. É claro que isso tem um recado, nesse ponto aqui, a repórter vai mostrar para você, a ideia era constranger também, né? Esperaram o Lula colocar os pés nos Estados Unidos para fazer um constrangimento contra ele. O anúncio nesta segunda-feira da aplicação da lei Magnitsky contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi, contra um instituto vinculado a Viviane Barsi e filhos de Alexandre de Moraes, o Instituto Lex, e também a cassação do visto de uma série de autoridades, ministros de Estado, pessoas ligadas ali à rede de apoio de Alexandre de Moraes,
tudo isso, esse anúncio todo, foi premeditado para, segundo eu apurei, constranger o governo brasileiro. E aqui, essa coisa de colocar essas sanções no dia que o Lula está nos Estados Unidos mostra esse estilo canalha do governo estadunidense, esse estilo cafajeste do governo Trump. Eles não valem nada, né? Os Estados Unidos já eram um país muito lamentável antes do governo Trump, mas agora eles estão rastejando no lodo. Agora o negócio está complicado mesmo. É claro que, como eu disse para vocês, levou aí para que eles tivessem um tiro no pé em relação a isso. Mas eu quero continuar falando porque exatamente aqui nós temos uma fala sobre a imprensa, que no caso aqui é a CNN, que traz uma situação lamentável, é um erro terrível no jornalismo. Você não pode colocar uma informação dessa forma, porque isso cria confusão e o que eles estão afirmando está errado. Mas eu vou trazer primeiro a informação para você entender. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresenta denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e o blogueiro Paulo Renato Figueiredo Filho. Oferece denúncia ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira por coação em processo judicial. E é importante a gente depreender dessa notícia e dessa ação, que é o seguinte, é uma resposta do Ministério Público Federal, né, da PGR e do Brasil, em relação ao trabalho que o empresário e jornalista Paulo Figueiredo e também o deputado federal Eduardo Bolsonaro estão fazendo junto ao governo dos Estados Unidos para, nas palavras deles, denunciar o trabalho do Supremo Tribunal Federal, o trabalho do ministro do STF, Alexandre de Moraes, por violação de direitos humanos, segundo Yuri Pita, a avaliação de Paulo Figueiredo e de Eduardo Bolsonaro. Então, é quase que como uma contra-reação. Então, eles estão fazendo isso lá no exterior. Essas duas pessoas conseguiram retaliações contra ministros de governo do governo do presidente Lula, ministros do STF, lei Magnitsky contra ministro do STF. Então são coisas grandiosas, são coisas que realmente afetam e muito a vida de autoridades brasileiras. A gente está falando de lei Magnitsky, a gente está falando de perda de vistos, e aí essa resposta da PGR mostra que não só as tentativas de imposição do governo de Donald Trump, do próprio Donald Trump, via carta pedindo um outro caminho para o processo de Jair Bolsonaro, para que ele ficasse livre, para que ele não fosse condenado, não só essa imposição não aconteceu, como veio tomando o caminho contrário. Aonde que está o erro dessa reportagem? É trazer uma ligação entre o que aconteceu hoje com as sanções do Trump contra autoridades brasileiras e a esposa do Alexandre de Moraes e o processo da PGR, que é essa entrada, essa denúncia da PGR. Não tem ligação uma coisa com a outra. Por um motivo simples. A denúncia da PGR, ela já teve o início dela há muito tempo antes, cerca de 2 meses antes dessa ação de hoje do Trump. Ninguém poderia em nenhum momento prever que o Trump iria fazer isso hoje, que ele iria calcular milimetricamente o Lula lá nos Estados Unidos para fazer uma ação de encomenda para constranger o Lula. Ninguém poderia prever uma coisa dessa. Já a ação da PGR, que denuncia esses 2 paspalhões, essa já estava sendo levantada com provas, com informações pertinentes ao caso, com uma série de argumentos, e isso já há muito tempo. E aí vai lá a CNN e coloca uma relação entre as duas questões que não tem relação. É um problema enorme, porque isso vai dar margem, inclusive, para gente bolsonarista, fanática, dizer, tá vendo? O Trump coloca uma ação, aí já não é nem mais a PGR. O Lula responde, sabe aquele negócio? Um não é resposta para o outro, apesar de, obviamente, haver uma ligação, que estamos falando de uma ação em que nós temos esses 2 paspalhões trabalhando contra o Brasil. Nesse sentido tem uma ligação, mas não é uma reação. A denúncia da PGR não é uma reação, como foi dito aí, uma resposta à ação do Trump. Tem uma outra questão, 2 abordagens que eu considero muito importantes. A primeira é o total deslocamento
entre a ação dos Estados Unidos e a punição da esposa do Alexandre de Moraes. O Lins, ele explica isso com muita propriedade, acho que vale a pena você acompanhar. O tom da nota do Supremo está correto. Não há nenhum sentido em você aplicar a legislação contra a esposa de um juiz que você acusa de ser parcial, antidemocrático, violador dos direitos humanos, ainda que essas acusações tampouco tenham muito pé na realidade. Há quem veja, gente com quem eu andei conversando nos últimos dias, essas medidas que eram esperadas, talvez como o último espasmo, nesse lado aí, pelo menos, de sancionar integrantes da Corte Suprema do Brasil. Há quem veja apenas a consolidação de uma atitude hostil do governo Donald Trump em relação ao Brasil. A justiça brasileira não pode piscar diante de pressões externas, não tem nada a ver com os Estados Unidos, o que a justiça brasileira toca aqui, o que faz aqui, e a serenidade necessária para quando for para assuntos comerciais, relações bilaterais mais amplas. Lembrar que são mais de 200 anos dessas relações, lembrar que o Brasil tem todo o interesse em ampliar suas relações econômicas com os Estados Unidos, mas em bases que sejam econômicas e não políticas. Então, portanto, não imagino que o Brasil esteja, nesse momento, pior do que estava antes. É claro que não faz o menor sentido penalizar a esposa do Moraes por relações do Trump querendo defender o Bolsonaro. Ela não tem ligação nenhuma com as ações do Alexandre de Moraes, seja em qualquer natureza. O Lins explicou isso muito bem. E nós temos um outro ponto que aí sim trata dessa denúncia da PGR em relação ao Eduardo Bolsonaro e o neto do ditador, que é exatamente o fato do Eduardo Bolsonaro ser um réu confesso. Essa foi a expressão utilizada pelo Camarote, ele está coberto de razão. Não se esqueça do like no vídeo, hein? Vamos ouvir ele falar. Olha o like! O Eduardo Bolsonaro é uma espécie de réu confesso, porque ele dava entrevistas, ele aparecia em lives, ele fazia uma série de ações com a atitude clara de coagir a justiça brasileira. Inclusive contatos com os americanos, falava que estava lá nos Estados Unidos para ter acesso ao governo americano, acabou tendo, e as sanções acabaram chegando, e de todo tipo, desde o tarifaço até sanções com perda de visto de ministros da Suprema Corte, até a lei Magnitsky, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, envolvendo agora até a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Então isso foi num crescente. Então as provas foram produzidas pelo próprio Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo. Aliás, que falavam coisas que depois iam acontecendo. E mais do que isso, você tem, em um determinado momento, você tem busca e apreensão no celular busca e apreensão no Jair Bolsonaro, né? E aí se apreende o celular e tem as conversas do Eduardo Bolsonaro com o pai. Aí via ali que tinha método, que não podia ser uma anistia light, porque senão o governo americano ia desistir. Então, de todas as estratégias, todo o modus operandi, aí vem à tona. Tá claro que o Eduardo Bolsonaro é um bandido e tá claro que tudo que ele tem feito, toda a movimentação que ele fez lá nos Estados Unidos, ela depõe contra ele, contra o pai dele, contra a família dele, contra os bolsonaristas e contra a extrema-direita brasileira. Pegou muito mal e tem pegado muito mal essas ações deles contra o Brasil. Nós estamos com esse tarifaço, que é uma coisa que até os próprios estadunidenses não entendem muito bem. Nós tivemos uma declaração de um senador recentemente dos Estados Unidos que disse, olha, não faz sentido o Trump provocar uma ação contra outro país só porque ele é amigo de um ditador, ele usou esse termo, que é um golpista. E ele usou esse termo também. Então, nos Estados Unidos também há esse entendimento. O Brasil tem uma parte do país que entende assim também. É claro que você falar para aloprados extremistas, eles vão achar a melhor coisa do mundo, tanto que esticaram essa bandeira dos Estados Unidos no 7 de setembro lá na Paulista. Mas para quem tem lógica, né, para quem trabalha dentro da lógica, longe de fanatismos, sabe que isso foi um erro. E mais uma vez, nós temos um tiro no pé. Você sabe bem que nós estávamos, já falamos aqui, com uma movimentação com relação a essa questão de anistia
que a extrema-direita estava conseguindo alguns avanços. Só que agora, a informação de agora a pouco, temos que repensar tudo, diz relator da anistia após sanções contra a mulher de Moraes. E aqui a gente tem uma informação que diz o seguinte: a mudança que vinha sendo articulado por Paulinho da Força, né, e ministros do STF, colocaria todos os presos pelos ataques do 8 de janeiro em liberdade. A pena de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão, também seria reduzida, assim como dos condenados do chamado núcleo crucial julgados no início de setembro. Só que agora, com essa ação, nada disso pode acontecer. E aí vai tudo por água abaixo essa coisa de anistia, seja anistia light, seja anistia Nutella, seja anistia que for. Ele estava praticamente ali com a cama feita para poder livrar a barra dos eu considero bandidos, né, do 8 de janeiro, e também do próprio Bolsonaro e dos generais. Só que agora muda tudo, como ele está dizendo, e muito provavelmente pode não ter nada. É um tiro no pé que eu considero... Opa! Aí sim, né? Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Porque hoje caiu como uma bomba essa ação do Trump, que muda para pior a situação dos bolsonaristas. Coloca aqui nos comentários o que você acha. Você acha que ainda existe uma possibilidade de entrar essa anistia light aí, essa PEC da dosimetria? Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? Dê o like no vídeo, por favor, se inscreva no canal, faça a sua inscrição no canal, dê essa força pra gente. A gente tem a dica especial sempre desse patrocinador que tem mudado a vida de muitas pessoas, a oportunidade de você trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, apenas com o seu celular, e você já pode ter essa renda extra, um dinheirinho a mais aí para você. Estamos começando mais uma semana, quem sabe pode ser o momento de você ter esse dinheirinho a mais e ter condições de programar um final de ano bacana, com um presente diferenciado ou com alguma coisa que você precisa para sua casa, ou uma viagem. Vale a pena. R$300 todo mês, R$500 todo mês para você, R$1.000, vai do teu tempo dedicado, porque é um trabalho, tá? Isso aqui não tem nada a ver com pirâmide, com jogo de tigrinho, com essas porcarias de criptomoeda, não é nada disso, tá? Isso daqui é um trabalho. Entra aqui no primeiro comentário fixado que eu mesmo vou explicar tudo para você, eu mesmo trago todos os detalhes para você. E a gente tem feito um trabalho também junto com os nossos membros e apoiadores, e se você puder e quiser, seja um membro aqui do canal, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. A gente está desenvolvendo um trabalho exclusivo para membros e apoiadores, vale muito a pena, tá bom? Esse aqui é o nosso endereço de Pix, ó. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, se você puder, se você quiser, sempre lembrando, tudo aqui é gratuito, você não é obrigado a nada, é só se você quiser e se você puder. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.